bom estar de volta aqui para vocês. E hoje vou partilhar aqui um tema que eu acho que é muito interessante e que algumas pessoas falam e que abordam. No dia a dia aqui da Love Talenter, eu vejo que o mercado mudou drasticamente, ok? E é hoje isso que eu quero partilhar com vocês. E respondendo e fazendo já aqui uma ponte entre mim e vocês, quando vocês pensam num grande líder, ok? Vocês pensam o quê? Pensam num líder carismático, que é sempre o último a falar e que não dá importância nenhuma? Ou pensam num líder que é a chamada liderança silenciosa? Que é isso que eu venho partilhar hoje com vocês. É aqueles líderes que fazem menos barulho, ok? Entre aspas, mas que na verdade trazem muito mais valor para as suas equipas e para dentro de uma organização. E isso sim traz resultados visíveis para todos, tanto a nível profissional dentro da organização, mas principalmente para cada um dos elementos da sua própria equipa. Por isso, fique nesse lado. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Meu nome é Joana Oliveira e este é o podcast Prescrição de Talentos. E todas as semanas partilho com vocês aqueles assuntos que eu acho que são assim, um bocadinho problemáticos e por isso partilho-os para se ficarem a par. E hoje não é diferente, vou fazer um tema sobre liderança silenciosa. Por nada falo deste tema porque há muita gente a falar e vocacionada para isto, mas trago-vos um exemplo, ok, prático, de alguém dentro de uma organização a chefiar as suas próprias equipas e para fazer esta diferença entre um líder carismático e um líder que dá ouvidos à sua própria equipa, para fazermos esta ponte de comparação para ver o que é essencial e que terá que acontecer dentro das nossas organizações. Por isso hoje quero-vos apresentar a Cláudia, ok? Um nome fictício. A Cláudia é diretora de um departamento numa grande empresa, ok? De grandes expressões e com grandes colaboradores em seu encargo. E vamos supor que vão ter uma reunião geral, ok? E por vezes nem sequer dão conta dela, ok? Ela ouve mais do que fala. Ela não interrompe, ela não tenta ser a mais inteligente na sala, que é o que por vezes acontece a muitos líderes. Ela controla o tempo, ok, de entrada da equipa ao minuto, ok? E quais é que são os resultados que nós conseguimos ver com isso? Quando olhamos para os números de uma empresa, ok, neste caso da equipa da Cláudia, é muito mais produtiva e muito mais inovadora do que o mais importante de tudo, ok? É a única que não perde os talentos, ok? A equipa dela é crucial, ela tem imensa confiança, ok? Há pessoas há imenso tempo a trabalhar com ela, por isso, enquanto que nos outros departamentos com estas lideranças mais rígidas, mais de controle, mais do que é que tens ou não tens que fazer, existe muito mais burnout, as pessoas não são unidas, não falam, ou quando falam, falam a medo, e ninguém tem que viver com ameaças, nem no mundo corporativo, nem a nível pessoal, porque ninguém vai lá com ameaças, é do género, quanto mais me ameaças, isso é a mesma coisa quando nós dizemos a uma criança para não fazer, não faças isto, porque senão, ok, então eu vou fazer para ver se isso realmente acontece. Por isso nós não temos que viver em constante ameaça perante o ser humano e principalmente alguém que nos sai a esfiar dentro de uma organização. Por isso o segredo que eu deixo aqui, que a Cláudia também deixa, não é a força da voz, é a força da voz e da voz ativa, da escuta ativa, digamos assim. Ela lidera e dá espaço às pessoas para falarem e darem o seu parecer, dá palco ao outro, e que por vezes isto não acontece nas organizações e por isso é que as pessoas se vão embora ou entram em burnout ou simplesmente fazem as coisas só porque sim e não com vontade de crescimento. Lá está. Vou deixar aqui 3 prescrições que eu acho essenciais, ok? A primeira delas é fazer perguntas em vez de dar as respostas, ok? Nós fazemos a pergunta
e aguardamos. E antigamente o que é que acontecia? O líder dizia o que é que nós tínhamos que fazer, ok? O líder silencioso, neste caso a Cláudia, não é assim. Ela senta-se, espera que a equipa, conforme a pergunta que ela faz, vamos supor, o que é que precisas de mim para desbloquear este problema que tu tens? Isto muda logo o foco de controle da autonomia perante a outra pessoa. É esta necessidade de abertura do que é que o outro precisa e não dizer tens que fazer isto. Porque ninguém assim o mede. Ok, poderia ter este tipo de discurso, mas a pessoa fazia só porque sim e não do género, ok, estás com um problema, então onde é que eu te posso ajudar? Como é que eu te posso ajudar a desbloquear esse problema para nós seguirmos em frente? A segunda prescrição é esta criar segurança psicológica, ok? Nós analisamos esta equipa da Cláudia, não tem medo de errar. Porquê? Porque para a Cláudia errar é humano e ao errar é uma forma de nós aprendermos. Porquê? Porque constantemente nós erramos em todos os pontos da nossa vida, pessoal, profissional, porque nós nos damos com pessoas e as pessoas são todas diferentes de nós, e não é nenhum crime, ok? Errar. Nós temos que analisar, olha, erraste, então para a próxima vez fazes desta maneira. Tal e qual quando nós estamos a educar uma criança. A criança faz errado uma vez porque não sabe de forma é que está correta. Se a gente vai gritar com a criança fica num stress, não entende aquilo que está a fazer e na próxima vez vai fazer igual ou pior. Porquê? Porque nós não tivemos esta empatia de sentar com a criança e dizer, olha, fizeste desta maneira, mas na próxima vez, vamos supor, agarraste o copo de água e entornaste. Na próxima vez agarra com as duas mãos. Tens muito mais segurança agarrares o copo de água com as duas mãos e não cair do que só com uma. É diferente do que nós gritarmos e demonstrarmos à criança de estás a ver, não consegues fazer nada, tal e qual como dentro de uma organização. Só tens problemas, não consegues dar as coisas a dia e hora marcado, não sei o quê. Não. Sentamos com a outra pessoa e percebemos, olha, porque é que não consegues entregar os projetos a tempo e horas? Tens algum problema a nível de timing? Precisas de alguma ajuda? É diferente do que estar sempre na parte crítica para com o outro. E a outra prescrição que eu tinha, a terceira prescrição, é esta parte de elogiar em público, ok? E corrigir em privado. Ninguém gosta de ser humilhado perante ninguém, ok? E o líder silencioso sabe que tem que dar brilho à equipa perante os outros, ok? E não tem que apontar o dedo. Quando um projeto corre bem, muito bem, aplausos para ele. Quando corre bem, corre mal, olha, precisamos de falar, se conseguires X horas dar no meu gabinete para analisarmos aqui outro ponto de situação, proteger o outro lado e dará muito mais frutos do que o que humilhar perante os outros. Ok, eu comparo isto muito a nível de crianças, mas a realidade é esta. Nenhuma criança gosta de ser falada, ok? Perante a sociedade, tal e qual como nós numa organização. É diferente de tu não sabes fazer nada e passas a vida a errar, do que sentar com a pessoa ao lado e demonstrar por A mais D onde é que ela errou e que para a próxima vez possa fazer melhor. Por isso nós temos que ter mais coração, ok? Tem que existir muito mais esta parte de compreensão e de empatia perante o outro dentro das organizações. Por isso um alerta que eu deixo aqui é, se continuarem a gritar, a falar alto, a serem agressivas para vender as vossas ideias, vão continuar com equipas esgotadas, de baixa, e a constante rotatividade dentro das vossas equipas. Por isso, a agressividade disfarçada é a mesma coisa, ok? Não é focar-se nos resultados, mas sim destruir uma cultura e uma equipa organizacional. Por isso, a solução que eu deixo aqui e que eu defendo muito na I Love Talented é quando nós avaliamos um talento pela liderança, ok? Procuramos esta capacidade de empatia, como eu falei, do equilíbrio emocional e também de ter esta escuta ativa. E é isso que sustenta qualquer pessoa e qualquer empresa a longo prazo. Por isso, liderar não é o ser o centro das atenções, ok? É sobre criar um ambiente saudável para os outros se sentirem seguros, ok? E com piso para brilhar. Por isso, se é líder, se pensa nisso quando fala,
reflita antes de falar, ok? Meta-se no lugar do outro. Como é que eu gostava de ser tratado, ok? Quando você escuta esta capacidade das pessoas, o crescimento da sua equipa vai dar muito mais resultados. Por isso, se gostou deste episódio, do tema que eu abordei, partilhe com o máximo de pessoas. Acredito que, por vezes, nesta loucura, nós não conseguimos falar da melhor forma, mas é esta parte da escuta ativa, temos a capacidade de corrigir em off e elogiar em público, que vai nos dar frutos para a nossa equipa estar muito mais saudável, para a nossa organização ser um exemplo no mercado de trabalho. Obrigada por estar nesse lado. Até à próxima quarta-feira e vamos juntos construir e ter os melhores resultados de sucesso com os nossos colaboradores. Fica à espera que coloque em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.